Olá, meus amores, tudo bom com vocês? E hoje eu trago para vocês como fazer a cor do cabelo de Tássia Naves. Na verdade foi uma transformação, né? Que ela estava de loira platinada a morena iluminada. Tá lindo, né? Mas antes da dica de cabeleireiro de hoje, eu te peço like. Curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe naquele grupo de WhatsApp, Facebook, Pinterest que está cheio de mulher querendo adotar esse cabelo de Tássia Naves. Elas vão te agradecer, viu? E também vá maratonar nossa playlist Cabelo das Famosas, que eu vou deixar lá completinha aqui no final do vídeo pra você. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer o cabelo da sua famosa preferida. E olha, já deixei um valeu pra gente, já temos um valeu demais aqui no canal, agradecida. E também vá me seguir lá no Instagram, por favor. Alessandra Velay é o nome do meu Instagram, mesmo nome daqui do canal. E lá também dou muitas dicas de cabelo que fica lá no feed mesmo, diferente daqui, né? E vlogs aqui da Holanda, tá imperdível nosso Instagram. Eu vou mostrar pra vocês a cor que vai ficar, tá? E que tá o cabelo dela também. E vai ficar o seu, por exemplo, que tá aí, né? Você tá pensando em fazer essa cor linda, maravilhosa. Olha, gente, foi o chocolate avelã, tá? Então, vai ficar essa cor aqui no 7.31, tá? Pode ser que com outras misturas pode ser a mesma cor também. Todo mundo me pergunta, mas é o da L'Oréal, é uma das marcas que eu trabalho aqui no salão. E agora eu vou dar dica pra vocês, começando pelo cabelo, pelo look que está loiro, né? Como o da Tássia, por exemplo, né? Loiros, claros e claríssimos, nesses fundos de cabelamento 9, 8, 9, 10, né? Pode ser pintado também, tá? Não só mechas, dela tava mechado, né? Tava com mechas aí que ela usava há muito tempo, fica intercalando entre perolado, acinzentado, né? Desses loirões mesmo. Então, pra morena e iluminada, que foi escurecido o cabelo dela mesmo, né? Fez essa transformação aí. Agora também vou dar dica pra vocês que tá com cabelo escuro e quer adotar, né, essa morena iluminada do cabelo dela. Isso é uma outra situação. E pra quem também quer pintar o cabelo nesta cor do marrom avelã, né, que eu mostrei pra vocês, tá? Então tudo aí eu vou dar dica pra vocês. Então vou começar pelo estilo, pelo cabelo da Tássia, como é que ele tava, né? As louras de plantão aí que querem escurecer o cabelo, se transformar em uma morena iluminada, linda, maravilhosa. E eu trouxe pra vocês tudo mastigadinho que eu tirei do próprio cabeleireiro dela que fez o cabelo dela. Como é que a gente faz? A primeira etapa foi feita em 2 etapas, o cabelo dela, tá? A primeira etapa foram feitas mechas inversas. Mechas inversas são para escurecer, então ele fez com tinta essas mechas. Então isso que eu anotei tudo bonitinho, né? Com o 7.0, que tá aparecendo aí na tela, né? O 7.0 mais o 7.35 e mais o 7.7 e mais o 7.43. Foram 4 tintas que ele usou para fazer essas mechas inversas. Tudo em quantidades iguais, tá? Nessas 4 colorações aí. Gente, olha, foi usada, tá? A vela Vergana, tá? Que é um lançamento da vela profissional, tá? Então só falando aqui porque tava tudo lá, né? Vamos falar também, né? Vamos dar o crédito também pro que eles fizeram, né? Pra tinta e tudo mais, tá? Então, olha, o que a gente faz? Com essas 4 colorações, né, em quantidades iguais, usou-se AOX de 20 volumes para quem tem o cabelo fino, tá? Quem tem a estrutura do cabelo fino usa 20 volumes. Para quem tem a estrutura do cabelo grosso, usa 30 volumes, tá? Pode ser, porque de acordo com o X, o cabelo que tá mechado, tá loiro, tá patinado, tá com esses loirões aí, pode ser que ele não aguente, entendeu? Então, de acordo com o cabelo é fino ou grosso, usa essa AOX que é melhor, mas antes, é claro, né? Tem que fazer um teste de mecha, né, gente? Pra ver se não vai ter problema nenhum, né, no cabelo, tá? Só lembrando aqui, ó, aí deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você tá usando, tá? E depois lava o cabelo somente com água, um cremezinho, ou uma máscara, ou um condicionador. Não usar shampoo, porque pode desbotar essa cor, tá bom? Que você acabou de fazer. Então faça mechas aí,
no cabelo todo, né? Que as mechas vão escurecer o cabelo, né? E faça em todo o cabelo, tá bom? Que vai escurecer esse loiro, né? Mechas, tá? Não é pintado o cabelo, são mechas escuras, com essa numeração aqui. Aí dá um tempo de pausa, né? Como eu falei da própria tinta, lava esse cabelo, que a gente já falou também, e seca. Aí vem para a segunda etapa do trabalho, tá? Eu anotei direitinho também, tá? Segunda etapa foi a tonalização no cabelo. Agora sim, aí vai fazer em todo o cabelo, tá? Aonde tá escuro não vai pegar essa cor não, tá? Vai pegar somente na parte que não tá escura, que às vezes ainda ficou algumas mechas, sabe? Aquelas mechas mais claras ainda ficou por aí, então vai dar esse mix que ficou no cabelo dela. Algumas mechas, você pode reparar, tá? Se você olhar bem direitinho, né, prestando atenção, o cabelo dela, ele foi, tem uma parte que tá bem escura mesmo, que foi feita essas mechas, onde foi mechas escuras, né, mechas inversas que a gente chama, e tem outras partes assim que tipo assim tem tipo uma luz, sabe, que foi jogado essa tonalização que eu vou falar pra vocês agora, e ainda ficou um pouquinho aparecendo, tipo uns pontos de luz. Entendeu? Ficou muito especial esse cabelo dela, então tem que ser feito assim, tá? Essa tonalização chocolate avelã foi feita com o 8,37 mais o 7,35 e mais o 9,43, tá? Vai ser feito, são 3 tintas, né? Então vai ser feito em 3 quantidades iguais, tá? Mesma quantidade dessas três colorações. Vai ser usada ao X de 10 volumes, porque vai ser feito em todo o cabelo essa tonalização, tá? Como eu já disse pra vocês, não vai pegar na mechas escuras, né? Porque essa é uma cor um pouco mais aberta, mais clara, então não vai pegar nas mechas escuras, tá? Mas vai pegar somente na cor do cabelo que não tá com mechas escuras. E deixa o tempo de pausa de 10 minutos, essa tonalização, certinho? Então essa foi aí depois deixa o tempo de pausa, depois lava o cabelo somente com água, passa um cremezinho também, não passa shampoo, tá? E agora a gente vem para uma outra situação, de um cabelo que tem mechas ou algum tipo de descoloração. A gente quer deixar, tem branco para cobrir, tá? Grisalhos, né? Nessa raiz ou no cabelo todo. E queremos deixar o cabelo natural, tá? Ou a raiz natural. A raiz natural é o cabelo da gente mesmo, é o cabelo virgem, né? A cor dele mesmo, que a gente nasceu. Ou então em todo o cabelo, quer deixar natural, né? Para fazer mechas depois, cobrir esses brancos, tá? Então pode fazer nessa situação. Diante desse cenário, usa-se o 6.0 ou o 7.0 com um X de 10 volumes, tá? Quem tem o cabelos castanhos, usa 6.0 é melhor. Quem tem o cabelo louro escuro, usa o 7.0, tudo com X de 10, né? E o melhor disso tudo é que a gente pode fazer daqui a alguns meses um retoque de raiz com essa descoloração que a gente tem no nosso cabelo, mechas ou descolorir global, né? Sem problemas nenhum. Que nessa parte onde a gente pintou, né, a raizinha, tudo, mais usado a raiz, né, como a gente cobrir branco no caso, e aí, sem problema nenhum, pode até platinar esse cabelo, que não tem problema nenhum, tá, na descoloração. Agora a gente vem para uma outra situação, de um cabelo que a gente, ele tá virgem, né, então a gente quer colocar uma cor linda, maravilhosa, com esse chocolate avelã no cabelo. Você vai colorir pela primeira vez, né? O cabelo virgem que a gente chama, né? Se o cabelo, ele é um cabelo castanho, castanho escuro, castanho médio, são chamados até de preto, né? Coloque esse 7.31, né? Esse chocolate avelã. Se tiver branco para cobrir, a gente coloca o 7.0. 50% de cada, tá? Agora vamos para o X, para esse cabelo, né, que a gente vai colorir pela primeira vez, um cabelo mais escuro, que são os castanhos escuros, castanho médio, né, tá virgem, né, então a gente tem que colocar uma X mais alta, tá? 40 volumes nesse caso, tá bom? Olha, 4, 5, 6, 7, que é o castanho médio, né, 10, 20, 30, 40 volumes. A gente faz essa matemáticazinha aqui porque não tem erro, para chegar nesse 7.31, que é a cor que a gente vai usar, tá? Agora, quem tiver um cabelo mais aberto, né, que é um castanho claro, vai usar 30 volumes. Olha, 5, 6, 7, tá? 10, 20, 30 volumes.
Para um cabelo mais aberto ainda, que são os loiros, né, loiros escuros, vai usar 20 volumes, olha, 6, 7, 10, 20 volumes, tá bom? Então, com tudo que eu falei aqui, quem tiver branco para cobrir não vai precisar usar esse 7.0, tá? Agora, só usa o 7.31. Agora, vamos para uma outra situação de um cabelo que a gente quer fazer retoque de raiz daqui um mês e meio, 2 meses, né? E a gente quer dar uma retocada nessa raiz, quer pintar, né? Cresce mais ou menos isso aqui, né? 1, 2 centímetros nesse meio tempo. Gente, olha, o segredo de retoque de raiz é diminuir a OX, tá? Nada mais do que isso. De repente, o cabelo, eu vejo muito aqui nos comentários, né? Em live também, ou nos comentários dos vídeos. Ah, a minha raiz ficou mais clara, a minha raiz ficou manchada. Sabe por quê? Porque não diminuiu o AUX. Então, por que que a gente tem que diminuir? Gente, olha, nossa pele do nosso corpo, nosso rosto, nossa cabeça, né? Que é do couro cabeludo, tem essa quenturinha, entendeu? Aí, por causa disso, que essa quenturinha aí, dessa quenturinha, que a volumagem do AUX quase que dobra. Então, a gente tem que diminuir o AUX para fazer esse contraponto, né? Pra gente acertar na cor, no caso, para não ficar muito claro. Então, o que que vai fazer? Por exemplo, usou 40 volumes para fazer todo o cabelo, tá? Então, usa 20. Nesse caso, tá na seção de 7, usa 20 volumes no retoque de raiz, tá? Por exemplo, se usou 30 para fazer também, né? O cabelo todo, pintar ele todo. Usa 20 também no retoque de raiz. Se usou 20 volumes para colorir ele todo, usa 10 volumes no retoque de raiz. Sempre assim, diminuindo um pouco o X. Agora, vamos para uma outra situação de um cabelo que a gente quer fazer mechas, morena iluminada. Esse cabelo a gente vai ter que descolorir, né? Pra fazer aquelas mechinhas. Gente, falando em morena iluminada, eu me lembrei de um vídeo de passo a passo aqui do canal, lá na playlist passo a passo, tem esse vídeo, tá? Que vocês estão vendo agora antes e depois, e eu vou colocar ele aqui no card completinho pra vocês, de como fazer morena iluminada, tá? Lá na playlist passo a passo tem tudo que eu faço no salão, colorindo, descolorindo, alisando, progressivando, o segredo de salão de como cobrir qualquer cabelo branco, sabe aquele cabelo que não cobre de jeito nenhum? Pois é, esse vídeo vai te ajudar. E também shampoozada, até mega hair tem por lá, como fazer mega. Pois é, então vamos para essa situação de um cabelo que a gente quer fazer morena iluminada, ele tá escuro, né? Pode ser colorido, pode ser pintado, né? De uma cor escura, um preto, qualquer cor, né? Ou então também um cabelo virgem, né? Que ele seja castanho, natural, ou louro escuro, né? Porque é tudo escuro. Então, o que a gente vai fazer? Vai direto logo para essas mechas, tá bom? Então, vai chegar no fundo, tem que fazer sempre antes um teste de mecha, tá, gente? É bom fazer um teste de mecha, tá? Aí vai direto, né, pro fundo de clareamento dessa... Já vê tudo isso no teste, né? Se não vai quebrar o cabelo, se vai chegar nesse fundo de clareamento, que não é difícil de chegar, né? No fundo de clareamento 7, já falando nele. Fundo de clareamento 7 é tipo assim, cor de laranja, sabe? Aquele laranjão, laranja fruta. Então, aquela cor que tem que ficar as mechas. E depois tonaliza com esse 7.31 e o X de 10 volumes. Esse 7.31, gente, ele vai neutralizar esse laranja aí, tá? Do cabelo. Então, não se preocupe. E dá essa cor, né? Do chocolate avelã, né? Eles deram o nome de chocolate avelã lá pro cabelo dela. Então, por isso que eu tô repetindo aqui. Então, aí coloca esse 7.31 para tonalização com o X de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos. É o tempo ideal de uma tonalização. Então é isso, meus amores. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.